A narração da Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho nato de Jesus Cristo, segundo o livro do nosso amado irmão Mateus. Esse foi um discípulo, apóstolo e também escritor do livro Mateus. Eu sou o ancião, irmão Isaías de Francisco Morato, da comunidade cristã no Brasil. Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da sua casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentando-se ali, começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta de Jesus era tão grande que ele subiu no barco e ali começou a falar sobre a palavra. O povo estava ansioso para ouvir Jesus e ficaram todos ali em pé na praia. Jesus começou então a usar parábolas para ensinar muitas coisas àquela multidão. Jesus então disse: Escutem, povos! Certo homem saiu para semear. Quando ele semeava, algumas sementes caiu à beira do caminho. E os passarinhos vieram e comeram tudo. Outras partes daquelas sementes também caíram em locais de muitas pedras. Tinha pouquinha terra onde tinha muitas pedras e as sementes brotaram rápido, porque não havia muitas terras. Mas logo mais tarde, quando o sol apareceu, queimou todas aquelas plantas. E elas secaram e morreram, porque não tinha nenhuma raízes. Outras sementes também caíram no meio dos espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram todas aquelas plantas. Mas algumas sementes daquelas caíram numa terra boa e produziram uma base de 30, 60 e 100 grãos por um. Ah, se vocês dessem ouvido, pois quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Então os discípulos não entenderam muito o que Jesus tinha falado e perguntaram para ele: Senhor, por que você usa parábolas para falar com as pessoas? Eles não entendem. Ah, meus amigos, para vocês, Deus mostra todos os segredos ocultos do reino do céu, mas para elas não. Porque aqueles que têm, receberá mais ainda para ter mais, mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirados. É por isso, meus amigos, que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, pois elas olham, mas não enxergam. Elas também escutam, mas não ouvem. E assim acontece com elas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não entenderão nada. Pois a mente deles estarão fechadas. Taparam os ouvidos e fecharão os olhos. Se eles não tivessem feito isso, eles poderiam ver. E os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim. E eu curaria eles.
Mas vocês são muito felizes, pois os olhos de vocês vê e os seus ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muito povo de Deus e os profetas gostariam de ver o que vocês estão vendo. Mas infelizmente não puderam. Eles também gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo. Mas não puderam ouvir. Então, homens, escutem e entendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem todas as palavras e não entendem são como a semente que cai pela beira do caminho e os pássaros os devoram. Nessa representação do pássaro significa o maligno, que arranca todas as palavras boas do coração delas. E aquela semente quais caiu onde tinha as pedras? São aquelas pessoas que ouvem a mensagem e aceitam na hora com grande alegria, mas logo morre porque não tem raiz, não tem sustentabilidade. E por causa desta mensagem do Evangelho, logo vem as perseguições, as pedradas e as tristezas, logo elas abandonam. E a parábola da semente que é lançada nos espinhos quer representar aquelas pessoas quais ouvem também a mensagem, mas a ilusão deste mundo, a riqueza e os prazeres sufoca esta mensagem e ela acaba morrendo, não produzindo nenhum fruto para o Evangelho, se acaba logo. Mas agora aquelas pessoas que o coração é cheio das mensagens, essa sim é aquela semente que caiu na terra boa e farta. E essas produzem 30, 60, 100 vezes mais do que foi semeada. Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas na tua terra. Mas uma noite, um homem inimigo daquele colocou também erva daninha, semeando o joio naquela plantação boa. Quando o trigo cresceu e se formou as espigas de trigo, o joio também cresceu junto. Os empregados daquela terra foram até o dono e falaram para ele: Patrão, você semeou sementes boas na sua terra. Da onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que não gosta do Senhor que fez isso. Então eles perguntaram ao dono da terra: O Senhor quer que nós arranquemos o joio? Não, meus servos, não. Porque se vocês arrancarem o joio, vai arrancar também o trigo. Deixa os dois crescer junto. E no dia da nossa colheita, então nós separaremos o joio do trigo. Então o joio será amarrado em feixe e será jogado no fogo.
mas o trigo será guardado no meu depósito. Jesus então contou a terceira parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda, que o homem, dono da terra, semeia nas suas terras. A semente de mostarda é o grão menor do que todas as sementes, todos os grãos. Mas quando ela cresce, se torna a maior de todas as plantas. Ela se torna tão grande, mas tão grande, de modo que até os passarinhos fazem ninho. Então Jesus fez outra parábola para aquele povo. O reino do céu é como aquela mulher que pega uma medida de fermento e põe em 3 pontos de farinha e vai misturando e assim pega em toda a massa. Jesus usava todas as suas parábolas para falar com o povo. Ele não falava diretamente, somente com as suas parábolas. Isso acontecia para ser cumprido o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas. Como eu falar com esses povos? Eu explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou aquela multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Senhor, fala para nós, o que quer dizer essa parábola do joio? Quem semeia a semente boa é o Filho do Homem. O terreno, as terras, são o mundo. As sementes boas são todas aquelas pessoas que pertencem ao reino de Deus. E o joio são as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, que fará a separação dos que são de Deus e os que são do diabo. Lembra daqueles que fazem a colheita? Esses são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e lançado no fogo, também o trigo será guardado no reino de meu Pai. Assim será o fim dos tempos, quando o Filho do Homem mandará que os anjos limpe toda esta eira, tirando todos os que praticam o mal e cometem pecados. E depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, aonde eles vão chorar e ranger os dentes de tanto desespero. Mas o povo de Deus estará brilhando no reino de Deus. E todos vocês que têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo, mas algum homem acha e esconde de novo. Ele fica tão feliz que vende tudo o que ele tem. Aí ele volta e compra aquele campo. O reino do céu também é como um comerciante que busca pedras preciosas. Mas quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai correndo e vende tudo o que ele tem para comprar aquela pedra lá maravilhosa. O reino do céu também é semelhante a uma rede que é lançado e jogado nos lagos e que pega peixes de todas as espécies. E quando puxa está cheias, os pescadores então puxam
rede começa a separar os peixes. Todos os peixes bons são colocados dentro de um cesto. E aqueles peixes que não prestam são jogados fora. O fim dos tempos também será desta forma. Os anjos separarão as pessoas boas e as pessoas más e jogarão a todas aquelas pessoas mal na fornalha de fogo. E ali todas elas vão chorar e ranger os dentes de desespero.